Olá, agora nós vamos falar da função Power Clip aqui no CorelDRAW. A função Power Clip ela vai te permitir colocar objetos dentro de um recipiente específico, ou objeto dentro de objeto, ou uma imagem ou um objeto dentro de um texto artístico, e vai nos permitir criar diversas combinações e efeitos interessantes. Para você trabalhar em Power Clip, para você colocar um objeto dentro de outro, dentro de um recipiente, você pode selecionar esse objeto, você pode vir aqui em organizar Power Clip e colocar dentro de Power Clip. Ao selecionar essa opção, observe que vai aparecer uma setinha preta que te perguntando onde você quer colocar esse objeto. Então, se você selecionar um objeto, por exemplo, inválido, o CorelDRAW vai te dar uma mensagem dizendo que esse objeto é inválido e vai te perguntar se você deseja continuar ou não. Eu vou clicar aqui em sim e agora nós vamos selecionar um objeto válido que é o retângulo verde. Então o objeto amarelo ele é colocado dentro do recipiente verde. Agora se nós movimentarmos, ele vai funcionar como se fosse somente um objeto. Desfazendo aqui as últimas opções que nós fizemos, além dessa opção de colocar um objeto em Power Clip, você pode tanto clicar com o lado direito sobre esse objeto e selecionar a opção de Power Clip, ou você pode clicar com o lado direito do mouse, o lado direito, não o lado esquerdo, arrastar ele para dentro desse recipiente e soltar. E ele vai te dar aqui a opção de escolher Power Clip dentro. Basta você selecionar que esse objeto vai ser aplicado ali dentro desse recipiente. Se você observar aqui, toda vez que você seleciona esse objeto, ele vai te dar algumas opções aqui de editar esse Power Clip. Então você tem aqui a opção de editar Power Clip. Se você clicar sobre ele, você consegue editar o Power Clip. Observe que apareceu um retângulo com contorno azul. Esse contorno significa os limites que nós temos daquele objeto. E tudo que você colocar aqui dentro vai ser exibido. Por exemplo, se eu colocar aqui metade dele para fora, para você finalizar aqui a edição, você pode ou clicar nesse botão, ou você pode segurar a tecla Ctrl e clicar aqui do lado de fora. Vai de acordo com o que você achar mais fácil. Observe que naquele limite eu coloquei metade para dentro e a metade para fora. Então apareceu somente uma parte desse objeto que está dentro desse recipiente. Além aqui da opção de editar preenchimento, nós temos aqui a opção de selecionar conteúdo do Power Clip. Essa opção vai funcionar muito parecido com a opção aqui de editar preenchimento, porém, ao invés de você entrar dentro da área de editar recipiente, você vai conseguir somente editar o objeto. Então, se eu selecionar essa opção, observe que selecionou o objeto dentro do Power Clip, e agora eu consigo movimentar esse objeto. Terminada a edição, eu posso clicar fora e quando eu volto a selecionar esse objeto, ele voltou a ser um único objeto em Power Clip. Além aqui da opção de selecionar o conteúdo, nós temos aqui também a opção de extrair conteúdo. Selecionando essa opção, o CorelDRAW então vai tirar essa opção, esse objeto, de dentro do recipiente. Se você observar, ele ficou com um X aqui dentro desse recipiente, e todo objeto que eu arrastar para dentro desse objeto, ele vai interpretar como se eu quisesse colocar esse objeto dentro dessa área de recipiente. Então, para desfazer essa opção, você pode clicar com o lado direito do mouse sobre o objeto, selecionar tipo de quadro e colocar nenhum, que ele volta a funcionar ali como um objeto normal. Voltando aqui esse objeto para dentro de Power Clip, nós temos aqui também a opção de bloquear o conteúdo. Então ele vai bloquear o objeto amarelo e toda vez que eu movimentar o recipiente, ele vai continuar na mesma posição. Selecionando aqui, observe que agora, de acordo com o que eu movimento o recipiente, o conteúdo ele permanece no mesmo local.
Para desfazer essa opção, você pode vir aqui e voltar a liberar o conteúdo que ele volta a acompanhar o recipiente. Além dessas opções, você pode clicar aqui na setinha e nós temos algumas outras opções aqui de ajuste. Por exemplo, você pode centralizar o conteúdo, então o conteúdo vai ficar todo centralizado dentro do recipiente. Nós podemos ajustar o conteúdo proporcionalmente. Observe que ele vai ajustar até os limites aqui do recipiente proporcionalmente, ou seja, ele não vai deformar aquele objeto que está dentro ali do recipiente. Nós temos aqui a opção de preencher o quadro proporcionalmente, então ele vai manter a proporção do objeto, porém ele vai aumentar ele para que ocupe toda a área. Se você observar na horizontal, ele permaneceu aqui com as pontas do objeto e na horizontal ele ficou todo cortado. Então ele não deformou, ele manteve as proporções, porém ele aumentou aqui dentro do recipiente todo. E nós temos aqui a opção de esticar conteúdo para preencher. Então ele vai achatar o objeto ali para encaixar dentro desse recipiente, para ajustá-lo ali dentro desse recipiente. Eu vou extrair esse objeto aqui amarelo. Vamos voltar aqui para menu. Além de trabalhar com objetos em Power Clip, você também pode trabalhar com imagens. Por exemplo, se eu selecionar essa imagem, eu consigo colocá-la dentro desse recipiente e moldar essa imagem a essa forma. Então, para colocar essa imagem, você pode fazer o mesmo processo que você faz com o objeto. Ou você pode vir em organizar e Power Clip, ou você pode clicar com o lado direito, ou você pode clicar com o lado direito do mouse sobre a imagem e arrastar até o recipiente. Ao soltar aqui, nós podemos colocar em Power Clip. Aqui uma outra forma de poder fazer a edição desse Power Clip é utilizar a tecla Ctrl. Você pode segurar a tecla Ctrl e dar um clique sobre esse objeto, ou você dá um duplo clique que você consegue acessar para editar esse Power Clip, tanto aqui através da opção de editar ou clicando aqui duas vezes. Aí vai do que você achar mais fácil de trabalhar. E aqui você pode ir ajustando ali de acordo com o que você quiser fazer. Terminada a edição, você pode clicar aqui e você termina essa edição. Então você pode trabalhar tanto com objetos como também com imagens. Em imagens, você pode criar também diversos tipos de efeitos, diversos tipos de combinação. Por exemplo, aqui nesse notebook, nós podemos colocar aqui um papel de parede ou qualquer outra informação que você quiser. Para fazer isso, basta você criar um recipiente nessa tela e colocar essa imagem em Power Clip. E você pode fazer isso com diversos objetos. Você pode fazer isso com um smartphone, você pode fazer isso com uma TV e diversas outras combinações que você tiver necessidade. Bom, para fazer isso, eu vou selecionar aqui a opção de retângulo, mas caso não fosse uma área reta, você poderia utilizar aqui as ferramentas de desenho para criar essa forma. Então, vou dar um zoom aqui para nós criarmos esse quadrado, esse retângulo aqui. E aqui basta você ir ajustando ao tamanho ali da tela. Aqui, se você quiser, você ainda pode converter esse objeto em curva e utilizar ali a ferramenta forma para acabar de ajustar aqui para ficar o mais perfeito ali possível. Aqui, se você quiser também fazer esses ajustes aqui do canto, você também pode fazer. Mas aí seria interessante você fazer antes de converter esse objeto aqui em curva, que seria mais fácil para você. Você não precisaria de fazer esses contornos aqui todo manualmente. Você poderia utilizar a ferramenta forma e acrescentar um efeito. Bom, recipiente criado. Eu vou tirar aqui o contorno desse
esse objeto. E agora nós podemos repetir aquele mesmo processo. Clicar com o lado direito, arrastar sobre o recipiente e Power Clip. E agora nós podemos fazer a edição. Observe que, como esse objeto aqui, eu transformei esse objeto em curva, ao clicar 2 vezes eu não consigo acessar a opção ali de editar preenchimento. Então, ou eu seguro a tecla Ctrl e clico, ou eu venho aqui na opção de editar preenchimento. E aqui eu posso editar aqui da forma que eu achar que seja a melhor. Terminada a edição, você pode terminar. E agora que nós temos a tela do nosso notebook com uma tela de fundo. Pode ver aí a diferença, ele todo branco e ele com o fundo. Então vai de acordo com o trabalho que você estiver fazendo e da sua imaginação para criar esses tipos de efeito. Avançando aqui, nós também temos a opção de criar efeitos em textos. Por exemplo, você pode criar um efeito de iluminação, ou você pode colocar uma imagem dentro de um texto. Nessa forma aqui, por exemplo, eu posso selecionar a imagem, arrastar aqui para o texto e Power Clip. Vamos editar aqui. Vamos, por exemplo, aqui deixar somente essa parte aqui da praia. Então aqui eu vou duplicar essa imagem, vou inverter ela para pegar somente essa parte e vamos juntá-la aqui. Agora, finalizando a edição, deixa eu colocar um fundo aqui, que vai ficar mais fácil para você visualizar. Então observe aí que nós criamos um efeito aqui na fonte, nós colocamos um efeito aqui de praia dentro dessa fonte. Além dessas opções de colocar uma imagem dentro do texto artístico, nós também podemos criar efeitos de iluminação num texto. Por exemplo, aqui eu vou criar aqui um objeto, eu vou deixar ele branco e vou colocar um pouco de cor nele. Então eu vou utilizar essa mesma cor que eu usei aqui, esse azul. Eu estou com essa cor aqui na paleta padrão do documento. Eu vou segurar a tecla Ctrl e acrescentando um pouco de cor. Deixa eu tirar o contorno. E eu vou utilizar aqui a ferramenta de transparência para fazer um efeito nele. Então eu vou clicar, eu vou segurar o Ctrl para ficar mais fácil de ir reto e criar um efeito ali uniforme. E o efeito aqui está criado. Agora nós podemos... Agora, como eu não quero deslocar esse efeito, então eu tenho que vir aqui em Objeto, Power Clip e colocar em Recipiente. Aqui ele não está dando. Aqui eu acho que deu algum problema. Deixa eu ver se eu converter em curva. Objeto, colocar em recipiente. Se eu converter em curva ele funciona, mas deixa eu tirar o efeito desse objeto. Vamos em objeto, Power Clip. E agora sim funcionou. Eu não sei porque não está funcionando nessa versão. Nas outras versões, na X7, por exemplo, que eu me lembro, você poderia criar o efeito e depois colocar em Power Clip. Mas aqui você vai ter que colocar o objeto dentro de Power Clip e depois você cria o efeito. Então você pode criar o efeito aqui, ajustar de acordo com a sua necessidade e terminar a edição. Observe que nós conseguimos colocar um efeito nessa fonte. Se você quisesse um efeito mais de iluminação, nós podemos vir aqui e inverter. Se você observar que nós temos a fonte e esse é o fundo mais claro. Então esse seria o efeito de iluminação. Então basta você posicionar e você consegue criar aqui um efeito de iluminação. Não somente em fonte, você consegue replicar
esse mesmo efeito aí em diversos outros tipos de trabalho que você estiver fazendo, diversos outros tipos de objetos. Às vezes, vai ter, por exemplo, quando você tiver muitos objetos selecionados e você quiser colocar esse objeto em Power Clip, o CorelDRAW não vai permitir. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar um objeto qualquer que o CorelDRAW permita em Power Clip e depois você simplesmente recorta ou copia, acessa a edição e cola esse objeto que você vai conseguir agora, você vai conseguir colocar esse objeto dentro de Power Clip. Você pode desfazer, depois somente você sair do Power Clip, da edição ali de Power Clip, e você consegue colocar esse objeto dentro do Power Clip, ali dentro do recipiente. Então essa é uma maneira, assim, digamos, de burlar esse bloqueio do CorelDRAW. Então, essa é a função de Power Clip. Basicamente, ela vai te permitir colocar objetos ou imagens dentro de um recipiente e vai te permitir criar diversos tipos de efeitos e diversos tipos de combinação que você pode criar e facilitar, por exemplo, um pouco do seu trabalho. Como aqui na nossa apresentação, eu simplesmente peguei o balão e joguei aqui dentro de Power Clip. Eu não precisei de fazer nenhuma edição aqui no balão para colocar ele aqui, para que não fique aparecendo o resto do balão aqui do lado. Bom, essa é a ferramenta de Power Clip. Então, agora é com você aí para você explorar essa ferramenta e ver como que ela funciona. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.